quando fala em rico, quando foi feita uma campanha de Pix, dadas as multas que eu tive, eu não fiz campanha. Quem fez foi o pessoal do parlamentar. Botaram 17 milhões na minha conta, mais do que a esperança. Graças a isso, não foi nem multa que foram, as multas foram depois aliviadas. Isso mostra o amor do brasileiro, né, cara? O amor do brasileiro pelo político e pelo Bolsonaro é muito maior do que pelas criancinhas, né? Criança Esperança, né? Isso. O Brasil é apaixonado por esse tiozão, né? Chamado Bolsonaro. É uma parte do Brasil, outra parte odeia, né? Sabemos disso. Bolsonaro no flow, né? E aí vamos ouvir ele, né? O Bolsonaro que é o líder, né, desse movimento no Brasil, né? E é o rivalizando aí com o Lula, né? Que é líder de outro movimento. E no meio estamos nós, né? Estamos nós aí pagando o pato, né? Dessa confusão toda. Eu falo no meio, não no meio entre os dois, né? Nós todos como sociedade, seja você apoiador do Bolsonaro, você apoiador do Lula, você apoiador de ninguém, pô. Não é não? Porque a tua vida, o teu país depende da solução desses homens? Realmente, né? Então você tem que olhar pro fruto da árvore do Lula e o fruto da árvore do Bolsonaro. E se você esperar alguma coisa diferente disso é porque você é um homem de muita fé, né? Então vamos lá. Aí você tem mais fé nele do que em você próprio, né? Mas vamos aqui, vamos assistir, vamos ouvir, vamos ver o que a gente tem pra falar. Lá no começo do nosso papo, quando a gente tava falando de liberdade de expressão e tudo mais, a gente tá... porque eu vou te perguntar uma parada, que eu vi que o Monark, que ele falou assim, pô, queria que o Igor perguntasse isso aqui pra ele. Que era, cara, tu acha que uma nova constituinte é um caminho válido ou aí já passar, já nos... Ele viu, leia-se, né? Na entrevista no Fala Globo Podcast, né? O Monark falou isso aqui e eu falei, será que o Igor pergunta? Vai lá, fala pro Igor. Ele, não falo, não tem mandar mensagem pro Igor. Ele vai ver a gente, ele faz a pergunta. Será? Fez. Pior que ele fez. Vamos lá, vamos ouvir a resposta. Que era, cara, tu acha que uma nova constituinte é um caminho válido ou aí já passar, já nos passamos? Não tem clima pra não tem nenhum clima. Não tem zero. Mas o que você acha? Acho que nós isso estamos numa resolveria. situação de chegando no fundo do poço. Eu acho que o ponto de inflexão, por exemplo, opinião minha, tá, é uma participação maciça em Copacabana. Tem que demonstrar força. Não tem que demonstrar os poderes que o povo não está satisfeito com eles. Que tá na cara que enchendo gente lá, tem gente que vai ficar incomodada. O meu objetivo, quando eu falo em formar um Senado forte, não é para perseguir ninguém. Nunca abri um processo contra ninguém, há 4 anos. É mostrar com um Senado forte, se preciso for, falar, opa, ô bicho, dá uma segurada aí que passou do limite. Essa que é a intenção. Essa que é a intenção. Vamos lá. Equipe, preciso de informações. Fiquem atentos. Primeira coisa, a primeira resposta do Bolsonaro não é clima. Seria necessário fazer uma pergunta, o que é ter clima ou não ter clima? Ele disse, né, eu vou interpretar, né? Não há clima para uma votação dessa no Senado, de uma nova constituinte, né? Beleza. E ele continua dizendo que teríamos que chegar no fundo do poço. Então, se você está achando que está no fundo do poço, Bolsonaro não acha. Pela resposta do Bolsonaro, na interpretação dele, não estamos no fundo do poço. Beleza? Então, assim, todos, né, que estão aí, cara, engajado nessa luta contra Alexandre de Moraes, contra o STF, né? As pessoas que estão pagando o pato, né? Da guerra política, aqueles que se envolveram, né? Vocês não estão no fundo do poço. E calma que vai piorar ainda. Beleza? Então não é o momento, né? Politicamente, na resposta do Bolsonaro, de discutir isso. E por que ele quer um Senado forte? Porque se preciso for, cara, calma aí. Cara, faz sentido pra você? Eu não vou extrapolar, não vou ficar fazendo críticas e mais críticas, porque você não aguenta ouvir. Mas eu só vou te fazer um pedido. Reflita. Reflita, tá? Você que entrega toda a tua esperança, a tua fé no homem, seja esse ou o outro da barba branca que fala companheiro, né? Reflita, cara. Porque o que pra você é o fundo do poço, pra eles, certamente não é. Beleza? Vamos continuar, vamos ouvir. Entendi. E eu acredito que o pessoal do Rio... E o que me ferra é o Igor... Ele dá uma resposta dessa e o Igor só fala, entendi. Acabou a conversa.
Essa que é a intenção. Entendi. E eu acredito que o pessoal do Rio, né, especial, a periferia também aqui, os estados vizinhos, vão dar essa força pra gente. Que não é por mim. Ô, Flo, Vamos lá. Ó, eu deixei passar esse ponto que ele fala. Em Copacabana, vamos ver se eu acho aqui. lado forte, se preciso for, falar, opa, ô bicho, uma segurada aí que passou do limite. Essa que é a intenção. Entendi. E eu acredito que Não. é feito com eles. Que tá na cara que enchendo gente lá, tem gente que vai ficar incomodada. O meu objetivo Aqui, ó, falando da é manifestação. maciça em Copacabana. Tem que demonstrar força. Não tem que demonstrar os poderes que o povo não está satisfeito com eles. Então vamos lá. Se a intenção, sexta-feira, né, quando ele vai no Flow, será que também, e tudo isso foi calculado politicamente? O Bolsonaro vai no Flow, né? 1 milhão de pessoas assistindo o Bolsonaro, talvez a expectativa tenha sido essa, né? O povo no Rio de Janeiro, por que não foi em São Paulo e sim no Rio? Não sei, talvez entenderam, né, que as manifestações em São Paulo não estava dando tanta gente, e o Rio, como é reduto eleitoral do Bolsonaro, né? O governador, lá também, né, o governador de São Paulo, o governador aqui é apoiador dele. O que foi a expectativa? Bolsonaro foi no Flow, né? Primeira pergunta que eu tenho pro meu time aqui, quantas pessoas simultâneas na entrevista do Bolsonaro no Flow, sexta-feira? Pode responder daí. Eu vi, no momento que eu assisti, tava com 180, 190. 180. Você viu isso? 180. Então tá bom. 230? Tá bom. Você que tá em casa aí, eu vi da minha casa 120, 150. Por isso que eu perguntei, porque eu não posso dar a minha opinião, porque eu não acompanhei tudo, né? O estagiário viu 230. Eu não sabia que tinha batido tudo isso, não. 230. Mas eu vi algo em torno de 150 mil. Beleza. Mas aí, nós temos o histórico do Bolsonaro, que recentemente foi no Léo Dias e bateu 700 mil pessoas, que eu falei assim, caramba, Bolsonaro continua forte, muito forte. Porque eu imaginava que ele não colocaria mais, né, aquelas quantidades de gente, porque as pessoas se desiludiram, né? Porque o fruto da árvore, né? As pessoas estão acompanhando e a cada movimento você vai perdendo uma parte de apoiador, né? É o Lula, é a mesma coisa, o mesmo movimento. Então, ó, alguém viu 170, né? 150, 170, as pessoas falando aqui no chat, né? Falando também 180. Tá bom. E aí é isso, né? Não importa. Fato é, 180 para 230 ou 150 é irrelevante perto do 1.800.000 que já bateu em outro momento, né? Momento eleitoral, sim, sabemos, mas também está muito longe dos 700 mil do Léo Dias, né? A manifestação de Copacabana está muito aquém de outras manifestações que já tiveram no Rio de Janeiro, né? Tá muito longe das manifestações na Presidente Vargas, né, naquela época da Lava Jato, tá muito longe da Paulista, tá muito longe do 7 de setembro em Brasília. Então, se a esperança do Bolsonaro é que essa manifestação vai botar uma pressão nos políticos e no STF, então, Bolsonaro, conta pro povo aí que, ó, deu ruim, né? Deu ruim porque se lá atrás não colocou pressão, que dirá agora, pô, com 40 ou 400 no melhor cenário, né? Que é o dado da PM, né? Que, volta a dizer, eu acho que a PM tem experiência suficiente para calcular esse número. Então, tendo a dar credibilidade para a PM. O único ponto negativo que o governador, que é o chefe da PM, estava em cima do palanque. Se o cara que foi nomeado pelo governador sofreu pressão, pode ser que tenha um movimento político. É só um alerta. Mas, no melhor cenário, 400 mil pessoas é pouco. E não atende a expectativa que o Bolsonaro está dizendo aqui, né? 2 dias antes, na sexta-feira, no Flow. E a audiência dele no Flow também certamente não atendeu a expectativa, né? E domingo foi só um reflexo disso. Continuando o vídeo. Tem que demonstrar força. Não tem que demonstrar os poderes que o povo não está satisfeito com eles. Que tá na cara que enchendo gente lá, tem gente que vai ficar incomodada.
O meu objetivo, quando eu falo em formar um Senado forte, não é para perseguir ninguém. Nunca abri um processo contra ninguém, há 4 anos. É mostrar que um Senado forte, se preciso for, falar, opa, ô bicho, dá uma segurada aí que passou do limite. Essa aqui é... Mano, Walter, vamos ver se ele voltando em 27, se ele não vai abrir processo contra a gente, né, irmão? Porque eu acho que nós estamos numa situação que a gente pode tomar de todos os lados. A gente pode tomar do Lula, a gente pode tomar do SF, a gente pode tomar até do Bolsonaro. Tem uns caras aí que só vão tomar do SF. Do Bolsonaro estão garantidos, estão protegidos. Eu já não posso dizer o mesmo, né? Mas eu vou pegar esse vídeo aqui, né? Vamos usar no futuro, né? Se isso acontecer, vamos usar no futuro. Será? Vamos lá. Não sei. Rapaz, do homem eu espero tudo, porra. Né? Pelo amor de Deus, você acha que eu tô aqui né, na minha esperança tá, porra, num homem imundo que nem eu, porra? Né? Num pecador que nem eu, minha esperança tá lá em cima e nas minhas próprias forças, né? No que eu posso fazer, né? E eu tenho muita limitação e eu vou até parar de falar porque eu tô prevendo já esse dia, né? Vamos lá. Atenção. Entendi. E eu acredito que o pessoal do Rio, né, especial, a periferia também aqui, os estados vizinhos, vão dar essa força pra gente. Que não é por mim. Ô, Flor, por mim, eu estaria do outro lado, tranquilo, sem problema nenhum. Ele chama o Igor de Flor. Ô, Flor, é isso mesmo? É um tiozão mesmo, né? Por isso que a rapaziada gosta dele, né? Ô, Flor. Periferia também aqui, os estados vizinhos, vão dar essa força pra gente. Que não é por mim. Ô, Flor, por mim, eu estaria do outro lado, tranquilo, sem problema nenhum. Talvez rico. E não é assim. Quando eu falo em rico, quando foi feita uma campanha de Pix, dadas as multas que eu tive, eu não fiz campanha. Quem fez foi o pessoal do parlamentar. Botar 17 Não, cara, isso aqui, não, tudo bem, eu não vou fazer, não. Eu vou deixar vocês, vai, se deliciem, vamos. Mas eu vou voltar, porque você precisa ouvir de novo. Talvez rico. E não é assim. Talvez. Quando eu falo... Talvez é foda, né? Não, mas voa, cara. Aí eu não aguento, não. Desculpa! Eu não aguento. Talvez rico. Mano, volta. 17 milha, mano. 17 milhões. Talvez rico. Fora o patrimônio acumulado ao longo dos anos, né? Ah, meu irmão. Ex-presidente. Tem segurança vitalícia, mano. Tem funcionário vitalício. Anos e anos como deputado. Capitão do Exército. Filho senador. Outro deputado. Um outro vereador. Outro vereador. Mano, talvez rico. Talvez, mano. Eu tô pensando aqui, sei lá, mano, Walter, que talvez a gente fique um dia, mano, trabalhando pra caramba. São que horas agora, cara? 1 da manhã, aqui ao vivo, com um sorriso no rosto, vibrando aqui, trabalhando honestamente, né? Quem sabe um dia a gente vai poder dar um conforto para nossas crianças, né? Pois é. Agora ele, com 17 milha, mano, de doação. Mano, você imagina o cara ganhou 17 milhões só de doação. Fora presente. Fora acessos. Meu Deus do céu, vamos parar por aqui, né, cara? Mas tudo bem. Numa fala simples de um tiozão, até dá pra acreditar. Pô, e se você ama o cara, meu irmão, se atém aos fatos. O cara tá dizendo que talvez rico. Como talvez, cara? Tu tem quanto dessa parte toda que eu te falei aí, né? Guarde o teu amor, cara. Escute o que o cara falou. Sem problema nenhum. Talvez rico. E não é assim. Quando eu falo em rico, quando foi feita uma campanha de Pix, dadas as multas que eu tive, eu não fiz campanha. Quem fez foi o pessoal do parlamentar. Botar 17 milhões na minha conta. Mais do que esperança. Graças a isso, não foi nem multa que foram. As multas foram depois aliciadas, né? Isso mostra o amor do brasileiro, né, cara? O amor do brasileiro pelo político e pelo Bolsonaro é muito maior do que pelas criancinhas, né? Criança Esperança, né? Isso. É isso, cara. E ele fala que a campanha não foi ele, porra. Se ele não quisesse, no primeiro palhaço que fez essa campanha sem autorização dele, ele fazia um post, pessoal, eu não autorizei porra nenhuma disso, eu não concordo com isso, eu não preciso disso, entendeu? Agora, porra, os deputados todo mundo articulou, toda a base, todos os bolsonaristas, todos os influencers, todo mundo, porra, foi todo mundo assim, uma coincidência, um pensou, o outro fez. Porra, tu acredita, mano? Eu acho, agora eu vou dar minha opinião positiva. Eu acho que esse cara se lascou na vida
Eu acho que esse cara vai ser, porra, e vai responder e vai ter que pagar um monte de advogado? Eu acho. Eu acho que é uma missão, né? O cara assumiu uma bronca dessa, uma missão nobre? Eu acho. Eu concordo. Eu acho que a cruz dele é pesadíssima? Eu acho. Né? Mas não é por isso que eu vou ouvir isso e vou falar assim. Porra, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quem doou, doou porque quis? Então, meu irmão, tá valendo. Agora, o que o cara é milionário, o que o cara tá com dinheiro, tá, porra. O dinheiro do Pix tá bloqueado? Precisamos dessa informação, porque se tá bloqueado, aí realmente ele não tem nada, né? Fala, mano, volta. Só a aposentadoria do Exército, os 100 mil do partido, né? E a rapaziada tava falando aqui, né? Que ele acha que tem, no mínimo, umas 3, 4 fontes de renda ali, né? Fora os 17 milhões. Pô, mano. Exatamente. E fora todos os idólatras, né? É. Porque isso aí dá muito dinheiro, pô. Será que um cara desse paga um hotel? Paga um almoço? Não paga nada. Né? Mas tudo bem, meu irmão. Dá, cara, você dando o que é seu, sem roubar, sem meter a mão dos outros, né? Em última instância, eu não tô nem aí. Agora, que não dá pra dizer que o cara, porra, tá passando dificuldade, porra. O cara é rico, porra, e muito rico. Pelo amor de Deus, todos os ex-presidentes são ricos, porra. Todos os deputados são ricos, porra. É rico. Milionários. Pelo amor de Deus, porra. Agora, porra, vamos falar a verdade pro povo, né? E não tem problema nenhum ser rico, não, porra. Acho que as pessoas vão continuar amando. Mas. E aí, o Pix tá bloqueado? Segundo o Estadão e o UOL, não. O dinheiro dele tá liberado. Vamos lá, os 17 milhões, então ele é milionário, pô. Vamos nessa. Conta, mas eu queria esperança. Graças a isso, não foi nem multa que foram, as multas foram depois aliciadas, né? Eu tô conseguindo pagar advogado. Graças a Deus, não teria como pagar advogado. E custa caro. Você pega o perfil do advogado, não vou falar o preço, né? Mas custa caro. O que não basta ser um bom advogado, super inteligente. Ele tem que ter entradas por aí, tem que conversar. Entendi, sim. Opa, entendi. O Igor só fala, entendi. Vamos lá. Então, o que o Bolsonaro acabou de contar pra gente, o que o Bolsonaro acabou de contar, pra mim ele contou. Se você não conseguiu ouvir isso, ó, limpa aí, cara. Limpa aí pra tu ouvir. Você quer que eu volte? Eu posso voltar. Né? O que ele falou? Que graças a esses 17 milhões ele tá conseguindo pagar advogado. Porra, então o dinheiro tá liberado com ele. Certo? Ele pegou os 17 milhões e pagou o advogado com esse dinheiro todo? Não, né? Ele tá pagando, né? Então esse dinheiro tá rendendo, né? A taxa Selic tá indo para 14%. Se 17 milhões tá rendendo aí 1% no mês, faz as contas. Faz as contas, guerreiro. Faz as contas, tá ok? Faz as contas. Cara, o maluco tem dinheiro. Porra, vem falar, porra, essa talvez rico? Não. E ele disse que não basta ser qualquer advogado, porra. Tem que ser advogado que tem entrada. Ele tá denunciando, né? Duas coisas com essa interpretação. Que o judiciário dá entrada para uma parte específica de advogado, e esse advogado cobra caro, e aí você, porra, né? O que você entende disso? E segundo, que ele próprio, Bolsonaro, tá se sujeitando a esse sistema de contratar um advogado caro para que esse advogado tenha entrada. Porra! E você tá lutando contra o sistema por ele, dando dinheiro. Cuidado. O sistema vai te pegar, hein? E infelizmente pode até me pegar, que não tem nada a ver com a história, né? Porque eu tô falando que, porra, não é pra falar, né? E ele, quando voltar, também pode me pegar, né? Você quer ouvir de novo? Eu não vou falar nada, eu vou deixar você ouvir. Aí você reflita. Graças a Deus, não teria como pagar advogado. E custa caro. Você pega o perfil do advogado, não vou falar o preço, né? Mas custa caro. O que não basta ser um bom advogado, super inteligente. Ele tem que ter entradas por aí, tem que conversar. Entendi, sim. Verdade, verdade. E, cara, assim, não... Entendi, é verdade. É isso aí, tá banalizado, irmão. Tá banalizado e acabou, infelizmente, né? Qual foi a continuidade disso aí, né? É isso, cara. Isso. Fala do próprio Bolsonaro, né? Agora vamos continuar. Mudou a temática.
Não falo isso pra te provocar, não. Mas uma das possibilidades pros próximos meses aí é, de fato, ter que encarar uma cana. Vamos falar primeiro o julgamento. Sim, aí tem um julgamento, é verdade, tem um julgamento. Porra, não falo pra provocar, não. Encarar uma cana. Ó, não fala pra... Porra, fala logo. Porra, aí, vai ser preso, hein? Não? Não, foi o que ele fez, né? Vai. E tu vai apresentar tudo que você tem e tudo mais. Olha só, eu te agradeço até a minha vinda aqui, e como comecei a explicar, o mais importante, né? Dano qualificado. O que eu quebrei? Você tem que individualizar. Total, Aqui aham. tem 6 pessoas aqui. Se aquele cara quebrar meu estúdio Não, ali, foi isso ele que acontece quebrou. agora. Tem um tiro aqui dentro. Blum. Você não pode condenar todo mundo. Um Verdade. cara deu tiro. Você não pode, no estádio de futebol, ter um quebra-quebra lá, você punir todo mundo do estádio, como estão fazendo com o pessoal do Rio de Janeiro. Primeiro, lógico, alguns danificaram alguma coisa. Não são 17 anos de cadeia. Daí vem, associação criminosa armada. Pelo amor de Deus. Esse pessoal que está preso, ninguém estava armado. Muito menos eu que está fora do Brasil. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aqui, qual foi a violência? Até o quebra-quebra. Em prédios vazios, isso está mudando o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas que foram presas lá no acampamento. Chegou potencial para dizer, eu sou o presidente agora. Não seria eu porque eu estava nos Estados Unidos. Esse Zé aqui. É a dona fulana. Não tem condições disso, meu Deus do céu. Você não pode, com todo respeito que devemos ter instituições, um tipo de julgamento por pessoas, pelo menos, né, estão no topo da carreira da justiça, condenar essas pessoas. E continuam as condenações de baseada. Por exemplo, chegou na Câmara, um mês atrás, tem um colega lá de Rondônia, está sempre comigo, me ajudou. Levamos para o parlamento uma senhora com 6 filhos pequenos. O mais velho 10 anos, o mais novo 10 meses. O pai condenado a 14 anos. Está foragido. Não sei onde está, na Argentina, não sei. Acho que eu vi essa história aí. E aí, eu fui conversando umas 3 horas com essa senhora no dia anterior. Ela não tem paz para nada. 10 meses a 10 anos. Estava previsto agora ela ir para Copacabana. Mas o penúltimo filho levou um coice no cavalo, está com o fêmur fraturado. Vamos tentar ver se traz ela aqui para Paulista dia meia dúzia agora do mês que vem. Para mostrar para o mundo, são... Vamos lá, fazendo um destaque aí, porra, o Bolsonaro realmente é um tiozão, né? Primeiro ele leva um papel escrito na caneta por ele mesmo, né? E depois ele fala o dia meia dúzia aí do mês que vem. Isso aí encanta o Brasil, porra. O Brasil é apaixonado por esse tiozão, né? Chamado Bolsonaro. É uma parte do Brasil, outra parte odeia, né? Sabemos disso. Cara, olha o que ele acabou de falar, né? Sobre os crimes, né? Como que eu vou responder aqui, porra, por dano ao patrimônio? Eu tava nos Estados Unidos. Organização criminosa, armado, como que eu poderia? Nem aqui eu tava, não é não? Isso ele tem certo, ele tá com razão. Quando ele fala assim, realmente ele não tava aqui, né? Essa razão ele tem sem dúvida, né? Todo mundo sabe que ele não tava aqui. Agora, quando ele e o Igor, né, concordam numa conversa que se alguém ali dentro do estúdio dá um tiro, ou se alguém quebra alguma coisa, eles não podem, né, ser penalizado, criminalizado por isso, né? De fato, se o Mano Walter num ataque de surto faz isso, ele não pode. Mas se eu combino com o Mano Walter pro Mano Walter fazer, eu respondo com o Mano Walter, apesar de eu estar aqui falando, porra, eu não fiz nada, né? Caso Vitória, né, o que nós falamos? Porra, o Maicon pode ter feito, combinado com ABCD tem testemunha dizendo que ele estava em casa. O que eu quero dizer com isso? É honestidade no argumento. Beleza? Tem prova que o Bolsonaro controlava essas ações? Tem prova que o Bolsonaro fez parte dessas ações? Isso que a PF e o STF tem que provar. Ponto. Agora, ele falando dá uma interpretação errônea, e eu não sei se é por não conhecimento ou má intenção realmente, de ludibriar o entendimento. Como que, porra, que absurdo, não seria possível. Não, sim, no direito brasileiro seria possível, sim, que uma pessoa tenha domínio do fato, apesar de não botar a mão na massa. Concorda? Caso Marielle, que é um outro caso de grande repercussão, o deputado foi preso sem sequer ter chegado perto da Marielle. Sem sequer ter alguma prova, né, cabal que mostre ele falando assim, favor, prezado Rony Lessa, favor matar a dona Marielle. Não tem isso. Mas o cara foi preso por um conjunto de provas, né? E que você bateu palma porque era o Chiquinho Brasão, porra. E tu não ama o Chiquinho Brasão? Ou ama? Né?
Só se revoltou quem ama Chiquinho Brazão. Quem não ama, cagou. A verdade é essa. Certo? Quem ama o Lula? Prova que o sítio é dele. Não, tá lá só todos os itens dele, né? Todos os bens. O pedalinho é dele, é da dona Marisa. Não, mas não é dele. Não, ele só tava só usando do amigo dele, né? Tu brigou, meu irmão, com todo mundo porque não tinha prova que o Lula fez o que fez, pô. Da mesma forma, quem ama o Bolsonaro vai brigar também. Agora, vamos ser honestos, pelo menos na questão técnica, né? Que eu também não sou profundo conhecedor, mas uma pessoa pode sim responder, ainda que ela não vá lá e quebre. E é sobre isso que está se tratando. Cabe o STF provar e cabe ele com esses advogados caríssimos, né? Dos 17 milhões que ele paga, né? Que ele gasta pagando. Paga não, né? Porque não sabemos se é todo o valor, porque ele não falou o valor, né? O que ele disse que os advogados que têm acesso e tal, né? Então, cara, o que tá em jogo é isso, pô. Se... E tem prova ou não tem prova contra ele, porra, né? E ponto. Agora, porra, dá interpretação para as pessoas que ele não pode ser ele ou qualquer outra pessoa. Pode sim, pô. Pode sim. Vai ter que ter elementos de prova. E se não tem, aí ele tá com toda a razão, você tá com razão, todo mundo tá com razão. Ele tem que safar. Se não tem também do Lula, é a mesma coisa, todo mundo tá com razão, é isso aí. Ah, foi arquivado, ah, não foi descondenado, e vida que segue. Você tá brigando e tá amando e tá tendo fé ainda por quê, cara? Porra, vai ter um momento que eu vou parar até de falar sobre isso e cada um que carregue as suas próprias consequências, né? A salvação é o quê? Individual, né? Então, é isso, né? Parei em que ele falou, né, dos crimes dele, né, que estão acusando ele, né, acusando, né, desculpa, né, não se pode afirmar que é crime dele, mas deu uma interpretação como se ele não pudesse, né. Da mesma forma que General Braga Neto está preso, da mesma forma que outras pessoas estão presas, né. O General Braga Neto, né, a defesa do General Braga Neto vai dizer também que ele apenas falou com o Cid lá por curiosidade. O STF, a narrativa da PF, vai dizer que ele, né? E que ali é uma prova. Aí, cara. É isso. O que eu acho? Porra, eu não tinha nem que falar o que eu acho, né? Pra eu não me complicar. Eu acho que é uma baita de uma covardia uma pessoa pegar 17 anos de prisão, né? E o nome é justiça, né? E eu não vejo justiça nisso, porque a pessoa danificou ou agiu com vandalismo num patrimônio, né? Acho que não vale 17 anos da vida de uma pessoa, né, presa. Principalmente porque não é isso a regra do nosso país. E não é isso que a gente vê com homicidas, assassinos, né? De pessoas que cometem crimes piores, mais caros e mais cruéis, que não tomam uma condenação dessa. Tá cheio de homicida que tirou a vida de alguém e que às vezes toma aí 9 anos, né? 7 anos. 7 anos, será? Acho que é de 6 a 20? É possível, né? 10 anos, 12 anos, ainda que 15 anos, porra, tirou a vida de alguém, porra. A estátua da justiça vale mais do que a vida de alguém. É o que eu acho. E por isso que eu me revolto, né, com toda a classe política que não fez nada. Não fez nada. Apenas deixou essas pessoas aí. Ô, estagiário, faz uma gentileza, irmão. Pergunta pro Google. Quando foi a primeira condenação do STF a alguém do ato de 8 de janeiro? Data, por favor. Mês e ano. Que provavelmente foi em 2023 ainda, né? Que essa justiça foi tão rápida, que em um ano já condenou a pessoa, né? Em outros casos, pessoas cometem homicídios e sequer são descobertas. E quando descobertas, demoram 5, 6, 7 anos
né? Nesse caso, por favor, 14 de setembro de 2023. 14 de setembro de 23. Aécio Lúcio Costa. Aécio Lúcio Costa, né? Se fosse senador ou deputado, né? Com esse mesmo nome, não aconteceria provavelmente nada, né? Aécio Lúcio Costa foi condenado em setembro de 23, de um ato que ocorreu em janeiro de 23. Quantos anos? 17 anos. Eu não sei nem quem é Aécio, o que ele fez, é só uma informação. Agora, para fechar esse assunto, minha pergunta para você é: o que o Bolsonaro fez quando o Aécio tomou 17 anos por dano, Estado Democrático, associação a crime ou qualquer coisa dessa, que deve ter sido a pena desse Aécio, né? Se você quiser falar para mim, eu falo para a audiência aqui. Você tem aí as penas do Aécio? Qual foi a revolta do Bolsonaro e qual manifestação o povo brasileiro foi contra esse ato de injustiça? Agora, muita gente não vai porque as pessoas desacreditam da finalidade, né? Então, assim, se isso realmente fosse um problema do Brasil, da classe política, dos senadores, ainda que não maioria, dos deputados, ainda que não maioria, mas assistiram e deixaram acontecer Aécio, Crezão, Débora e etc, né? Vamos continuar o vídeo enquanto a equipe pega as informações aí. Órfãos de pais vivos. Até minha esposa falou, que coração de pedra quem julgou essas pessoas. E esse cara, ele pegou um frete de Ji-Paraná para Brasília, chegou domingo de manhã, tomou um banho, resolveu ver o tumulto. E foi para lá e foi agarrado. Ficou preso alguns meses, foi posto de liberdade, daí ficou sabendo do julgamento E ralou. e ralou fora. Até porque, o que ele podia esperar? Você imagine, você é pai, imagine uma mulher, que eu falei no começo do programa aqui, se você é pai, sente, a mãe mais ainda. A tal da Débora, que pintou lá o Perdeu o Mané. Tá 2 meses em preventiva. Tá entrando essa semana no julgamento ali. Como é que é o nome lá? O julgamento lá eletrônico ali. Tá. Ali não é presencial. Tá? Ela tá 2 anos sem botar os 2 filhos, um de 8 ou de 10 anos, pra dormir ou pra acordar. Esse homem lá de Ji-Paraná não sabe o que tá acontecendo com seus 6 filhos, mas com a sua esposa, pô. Qual foi o crime dele? Cruel. Alguns nem estavam lá, foram presos no acampamento. Não há individualização da pena. Nós já vimos quebra-quebra aqui, Palmeiras e Corinthians. Até gente morre lá atrás, né? Vai punir o estágio todo? Cruel, muito cruel, cara. Eu concordo, cruel, realmente. E isso tá acontecendo em 2023, né? E isso já acontece desde setembro. E a minha pergunta é: o que a classe política fez? O que vocês fizeram? Tô com vocês, porra, na revolta. Por isso que vocês me vê constantemente criticando essa rapaziada aí, né? E você fica bravo comigo por amor a eles, né? Mas beleza, tá ok. Minha consciência tá tranquila. Fala. Mandou pra mim? Então vamos ver aqui a informação. O cara foi condenado, esse Aécio, né, em setembro. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com substância inflamável contra o patrimônio da União. E associação criminosa armada, os mesmos crimes que o Bolsonaro está respondendo. Agora, de fato, o Bolsonaro não estava lá, né? Ele estava na Disney, né? Estava em Orlando, né? Na Disney não, né? Não sei se ele estava na Disney, mas ele estava em Orlando, né? Ou Miami, né? Ele estava na Flórida, né? Acontece que, da mesma forma que outros caras respondem, mesmo sem ter ido para a cena do crime, né? É isso. Ele tem um bom advogado. Será que o Aécio tem um bom advogado? Será que o Aécio tem 17 milhões para pagar advogado? Provavelmente não, né? Será que o advogado é igual ao advogado do Bolsonaro, que ele mesmo afirmou que não basta ser um advogado bom, tem que ser um advogado que tem acesso lá, né? É isso. Vamos nessa. Ô, estagiário, faltou a informação da manifestação, né? Se teve manifestação, se teve todos esses movimentos aí da classe política liderada aí pelo Bolsonaro e o que entendemos, né? Os autoproclamados de direita, patriotas, conservadores. Vamos nessa.
Erraram. Quem entrou, errou. Ninguém duvida disso aí, ninguém vai falar que tem que passar pano. Tá? Danificou o patrimônio? Tem que pagar agora, tem que ver quem danificou. Você viu quem quebrou o relógio, né? O cara, e só mostrar aquele vídeo, o cara estava com a minha camisa. Não mostrava, não. Agora, pegar qualquer um, tipo esse cara que não tá vendo o filho crescer, será que alguém vai entrar na minha casa lá e fazer uma maldade com meus filhos? Concordo. O pior é uma mãe. Já imaginou olhando pro teto agora, lá na Papuda, no outro presídio que é do Brasil, olhando pro teto? Você acha que as pessoas tinham condições de dar um golpe de Estado? Que golpe é esse? Que não tinha tropa, não tinha armas, não tinha liderança. Quem diz isso? É o próprio ministro da Defesa, Zé Múcio, entre outros. É uma injustiça muito grande. Por isso que eu apelo ao pessoal, comparecer em Copacabana, que a pauta principal é a anistia. É isso que eu quero falar ao pessoal lá. E lógico... Só que o apelo, né, resultou em pouca gente lá, cara. Por que será? Tem que refletir politicamente, né? Por que as pessoas não foram? Apesar da participação no Flow, apesar do governador do Rio, de São Paulo, várias personalidades, líder religioso, Silas Malafaia, né? E ainda assim, né? Porra, uma vigília do Edir Macedo tem mais gente que aquilo lá, pô. E eu não tô tirando onda, não, até porque eu não ganhei nada com isso, não. E pra mim, eu quero ver o que é natural, né? Eu tô olhando pra aquilo ali e tô vendo que aquilo ali é o natural. Se tivesse 1 milhão, 2 milhões de pessoas, eu ia falar, magnífico, as pessoas, porra, sabem o que querem, as pessoas se sentem lideradas, as pessoas abraçam a causa, né? Vamos lá. Tivemos muita gente... É uma marca para o Brasil, para querer mudar o Brasil, estão acreditando na gente. Não adianta jogar a toalha e se acomodar, que daí vai piorar. A tendência do ser humano é cada vez avançar mais sobre o direito dos outros. Essa é a tendência. Por isso eu repito aqui, se eu tiver metade do Senado, eu mudo o destino do Brasil, não por ameaças, ou por perseguição. É para que tenha uma força no Senado independente. Você não tem hoje em dia. Não tem hoje em dia. Que poderia pegar e falar, opa, tá errado aqui. Ou alguém tem dúvida que o processo dessas condenações está completamente fora da lei. Ninguém tem dúvida disso. Mas o que tu sente aí no teu coração? Vamos lá, se ninguém tem dúvida, qual foi a primeira manifestação aí, cara? Quando que aconteceu isso? Não tá conseguindo porque não teve. Então, porque senão estaria na internet, né? Se você não consegue fazer a pergunta pro Google assim, ó, manifestação Bolsonaro 2023. Depois, manifestação Bolsonaro 2024, né? Aula aqui, Telecurso Brasil, como fazer consulta no Google. Se você que está em casa está consultando e não está achando, é porque não está no Google. Se não está no Google, não aconteceu, né? É basicamente isso hoje, né?